Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de redação. Na segunda-feira, na aula passada, nós iniciamos a nossa disciplina de literatura. Hoje, na terça, nós iniciamos a disciplina do terceiro bimestre de redação, corrigindo a atividade da aula anterior, antes da semana de folga, né? E hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de redação. Antes da gente iniciar a nossa disciplina, o nosso assunto, vamos entregar a nossa vida, como a gente sempre faz nas nossas primeiras aulas. Vamos entregar a nossa vida, vamos entregar a vida da nossa família, todo o nosso meio, debaixo da proteção de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora nos proteja e nos guarde, nos livre de todos os males. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos também entregar nossa vida debaixo da proteção do Altíssimo, para que Ele guie todos os nossos passos, para que Ele oriente todas as nossas ações, para que Ele esteja presente em todos os momentos da nossa vida, nos guiando, nos protegendo e nos defendendo de todos os males. Vamos chamar Ele de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos sempre ter fé e acreditar que tudo vai passar, que daqui a uns meses, com a graça de Deus e da Virgem Santíssima, nós estejamos juntos novamente, nas nossas conversas descontraídas, nas nossas aulas, né? Para que tudo volte ao normal. Para isso, tenhamos fé e acreditemos que já tudo vai passar, é só uma fase. Essa que nós estamos em casa, para quê? Para melhorar, para que a gente se proteja, certo? E que nós voltemos, quando a gente volte com toda garra, com toda força, no nosso meio físico, no nosso colégio. Estivemos aqui e sempre vamos estar reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós vamos iniciar o nosso assunto do terceiro bimestre, do segundo semestre, com carta pessoal, né? Nós vimos no bimestre anterior, nós vimos a tirinha e a história em quadrinhos, né? Hoje nós vamos ver carta pessoal e o e-mail, né? Que são meios de comunicação que servem para a gente fazer uma comunicação com alguém que não está perto de nós, certo? Então, nós escrevemos uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com alguém próximo de nós, próximo, que eu digo com um vínculo maior, como amigos ou familiares, mas que estejam num ambiente mais distante. Esse próximo que eu quis colocar de vocês não é próximo da distância, não é próximo fisicamente, mas é próximo com laços de amizade, certo? Laços de amor, laços de coleguismo. Então, escrevemos uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com alguém próximo de nós, como amigos ou familiares. Se a gente quer fazer uma comunicação, né, com alguém que não esteja fisicamente perto de nós, nós vamos utilizar a carta pessoal, né, que hoje é menos comum a gente utilizar esse gênero,
Antigamente era bem mais comum antes do advento, né, da internet, das mídias sociais, era bem mais comum a gente utilizar esse tipo de gênero textual. Mas a gente vai perceber, de acordo com ao longo do nosso estudo, que a carta pessoal ela continua sendo um gênero muito importante. Por quê? Porque é um gênero que veio a influenciar todos os gêneros que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, o e-mail, as nossas correspondências via WhatsApp, Instagram, né? Todas essas redes sociais, elas foram influenciadas de certo modo pela carta pessoal. Então vamos lá. A carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e ao mesmo tempo ainda muito usado na sociedade contemporânea. Cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail e em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Por que fundamental? Porque com o tempo, né, mesmo que ela não seja utilizada em larga escala como ela era antigamente, né, mas ela continua sendo fundamental na influência dos outros gêneros textuais, principalmente no e-mail, né, que também é uma correspondência virtual, mas totalmente espelhada, totalmente baseada na estrutura da carta. Quando eu vou escrever o e-mail, o que eu preciso? Um remetente, eu preciso ter um endereço com remetente, a mesma coisa da carta. Eu preciso ter um destinatário, a mesma coisa da carta. Eu preciso ter um assunto, a mesma coisa da carta. Então, o e-mail é a maneira mais moderna, né, de se enviar uma correspondência a alguém que está distante. Que nem a carta pessoal, mas a carta pessoal é o nosso meio físico. O e-mail é nossa correspondência virtual. Quando ele diz aqui, cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea. Mas ela ainda continua sendo fundamental. Por que fundamental? Porque ela influenciou todos esses gêneros de comunicação. As principais características da carta pessoal. Além da estrutura básica de todas as epístolas pessoal, é um nome mais formal que se dá à carta pessoal. Também tem algumas características particulares. Dentre elas, vale ressaltar marcas de pessoalidade na linguagem. Pessoal, visto que quando a gente vai escrever uma carta pessoal, a gente vai escrever para alguém próximo de nós. Um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um primo, que esteja fisicamente distante de nós. E para essas pessoas, a gente vai utilizar uma linguagem mais descontraída, uma linguagem mais intimista, uma linguagem mais confidencial. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída e, em alguns casos, confidencial. Isso ocorre porque nossa língua reflete o grau de envolvimento que possuímos com os nossos interlocutores. O que são os interlocutores? São as pessoas que participam da comunicação. Nesse sentido, há expressões que só usamos com amigos ou assuntos que só discutimos com quem confiamos. Esse nível de linguagem com alguma intimidade é bastante comum nas cartas pessoais. Pessoal, existem as correspondências comerciais também, né? Que nós vamos estudar depois, nós iniciamos o estudo das cartas comerciais lá na disciplina de português no primeiro bimestre. Nós podemos perceber que a carta comercial também é um estilo de carta, mas ela é um estilo de carta com uma linguagem mais formal, onde eu vou mandar ou receber esse tipo de correspondência de alguém
que tem um determinado nível de formalidade. Enquanto que a carta pessoal, eu posso escrever essa carta com uma linguagem mais informal, porque eu tenho uma certa intimidade com as pessoas com quem eu vou manter essa comunicação. Então, isso são as marcas de pessoalidade da linguagem. A interlocução direta. O que é a interlocução direta? Quando eu estou escrevendo uma carta pessoal, eu estou falando diretamente com o meu destinatário. Então, é falar diretamente com o leitor da carta por meio dos verbos na segunda pessoa do discurso. É algo comum nas cartas pessoais. Então, pessoal, eu falo diretamente, eu digo você está bem, tu estás tranquilo. Então, esses verbos eu esqueci de colocar, são os verbos e os pronomes pessoais na segunda pessoa, porque eu estou tratando diretamente o assunto com a pessoa com quem eu estou escrevendo a carta, ou seja, o meu destinatário. Discussão de temas pessoais. Então, o próprio nome da carta já diz, né? Carta pessoal. Eu posso discutir com essas pessoas temas intimistas, temas pessoais, né? Temas que somente confidenciais. Uma carta pessoal normalmente é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas da intimidade. Por isso, assuntos íntimos e pessoais são muito presentes nesse texto. Então, muitas vezes você vai escrever um assunto bem íntimo, né? Bem confidencial ao seu destinatário. E essa é uma das características, né, principais da carta pessoal. Ela é pessoal, ela é intimista e ela é confidencial. Você só vai escrever uma carta pessoal para alguém com quem você tenha uma certa intimidade, um certo nível de amizade. Ok? O que acontece ao contrário nas cartas comerciais, onde você vai tratar assuntos profissionais, assuntos comerciais, ok? Tempos atrás, a carta e o telegrama, eles eram os únicos meios de comunicação escrita. Atualmente, a tecnologia permite que as pessoas, mesmo residindo em lugares distintos, interajam pelos inúmeros sites de relacionamento, dialogando em tempo real, como se estivessem frente a frente. Entretanto, torna-se essencial a gente mencionar que a era digital, né, o nosso mundo virtual, por motivos socioeconômicos, ainda não atingiu toda a população. Há, portanto, quem ainda faça o uso da carta para se corresponder com amigos e familiares que se encontram fora do convívio diário. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Pessoal, hoje ainda existe muito, né, a presença da carta pessoal, porque a gente pensa que a internet, né, ela já cobriu todas as regiões, mas existem algumas regiões, né, que têm um nível econômico bastante baixo, né, que ainda não têm acesso à internet. Se essas pessoas ainda não têm acesso à internet, o meio de comunicação dessa forma pessoal que eles utilizam ainda é a carta pessoal, porque esses fatores socioeconômicos, né, ainda não conseguem fazer com que essas pessoas também desfrutem dessa comunicação virtual através da internet. Assim sendo, ela se classifica como um gênero textual especificamente utilizado na comunicação entre pessoas que mantêm um vínculo de relacionamento, cuja finalidade discursiva pode pautar-se por objetivos diversos: fazer um convite, atribuir um agradecimento, trocar uma notícia entre os interlocutores envolvidos que eu estou falando, é o remetente e o destinatário, relatar sobre um passeio, falar sobre o primeiro dia de aula, né? Quando eu mando uma cartinha para um amigo, que eu falo como foi meu primeiro dia de aula, falar como está sendo, né, o meu período de isolamento social.
Então, são vários e vários fatores, né, de cunho pessoal que a gente pode tratar numa correspondência do tipo carta pessoal. Quanto aos aspectos de natureza linguística, a carta pessoal, assim como bem retrata a própria nomenclatura, o próprio nome dela, se refere das demais correspondências em que prevalece um certo tecnicismo, mediante regras pré-estabelecidas, como, por exemplo, a carta argumentativa, a de apresentação, as demais correspondências oficiais. Aqui eu quis colocar esse parágrafo, pessoal, porque esse tipo de correspondência aqui, ele exige um tipo de linguagem mais formal. Enquanto que a carta pessoal, como o próprio nome diz, né, ela vai utilizar uma linguagem mais simples, né, mais informal, certo? Uma linguagem mais informal, visto que não tem tanta essa necessidade de você utilizar uma grandiosidade de linguagem, uma linguagem muito formal, porque você está escrevendo para o seu meio familiar, para o seu ciclo de amizades, certo? Por mais que isso também vá variar muito de acordo com a pessoa que está escrevendo e também de acordo com o destinatário, ok? A estrutura, né? Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, tradicionalmente sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, né? Alguns elementos fixos, né, que são o local e a data, o vocativo, o corpo do texto e a despedida e a assinatura. Então, o local e a data geralmente compõem as partes iniciais, se encontrando posicionados à esquerda da folha, certo? Então, muitas vezes, algumas pessoas escrevem essa parte da estrutura, né? Centralizado na primeira linha da folha onde se vai escrever a carta. Isso vai depender demais também de quem está escrevendo. Eu coloquei centralizado aqui, porque centralizado à esquerda da folha, porque essa é uma regra, mas ainda existem as exceções. Que esse local e a data viçosa do Ceará, vírgula, 13 de agosto, Viçosa do Ceará, vírgula, 14 de agosto de 2020. Local e a data sempre são separados por vírgula, ok? E assim como a gente colocou aqui à esquerda da folha, essa não é essencialmente uma regra, ela pode ser também centralizado no meio da linha. O vocativo. Como se trata de uma comunicação relacionada a um assunto livre, poderá haver o emprego de alguns termos coloquiais, até mesmo gírias, ou que denotem uma intimidade maior entre os interlocutores, tais como querida amiga, brother, caríssimo companheiro, etc. Ou seja, logo após o local e a data, na linha seguinte, eu vou fazer esse vocativo, que é o chamamento do destinatário, certo? Querida mamãe, como você vai iniciar o seu tratamento no texto, certo? O vocativo pode ser seguido de 2 pontos, vírgula ou não conter nenhum sinal de pontuação. Corpo do texto. Trata-se do discurso da minha mensagem propriamente dita, sendo desenvolvido de acordo com a finalidade a qual o remetente se propõe. Ou seja, é nesse corpo do texto onde eu vou tratar o meu assunto especificamente. É onde eu vou tratar todo o que eu tenho para falar, o meu destinatário. A despedida e a assinatura. Como dito anteriormente, dependendo do grau de intimidade estabelecido pela convivência, a despedida tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com vista a retratar uma certa afetividade. Quanto à assinatura, constará apenas o nome do remetente sem atribuição ao sobrenome, algo bem simples, sem resquício de formalidade. Então, quando eu digo a despedida, lá embaixo, depois que eu termino o corpo do meu texto, eu coloco um abraço, até breve, tchau, até mais, um grande beijo, certo? Então, essa é a despedida.
E a minha assinatura, visto que eu estou tratando de um tema, né, com informalidade, com o meu destinatário onde eu mantenho uma certa intimidade, eu não vou procurar colocar todo o meu nome completo, eu vou colocar apenas o primeiro nome. Por exemplo, José, João, Maria, certo? Eu não vou colocar Maria dos Anzóis Pereira, não, eu vou colocar o nome dele completo, o nome da assinatura completa, porque na carta pessoal, visto que eu estou tratando com pessoas do meu ciclo de intimidade, do meu ciclo de amizade, então basta que eu coloque o meu primeiro nome. Outro aspecto elementar da referida modalidade está no fato de que ela é enviada pelo correio. Para tanto, precisa-se de todos os dados necessários a fazer com que a comunicação seja realmente efetivada, ou seja, na frente do envelope deverá conter os dados do destinatário, o nome, o endereço completo, né? Senão não chega no destinatário. O que é o endereço completo? A rua, o bairro, né? Se tem algum tipo de complemento, o CEP e a cidade. E no verso, né, vão constar os dados do remetente. Também os dados do remetente, aí sim eu vou colocar o nome completo, tanto o nome do remetente quanto o nome do destinatário, o endereço completo que eu já citei, que consta da rua, o bairro, o complemento, se tiver, né, o CEP e a cidade. Também seguem todos os elementos citados. Agora, pessoal, nós vamos ver um exemplo de carta pessoal, certo? Olha aqui. Alexandria, 22 de julho de 2004, certo? Reparem que eu separei aqui o local. Alexandria é o nome de um local. Separei o nome do local, da data, por uma vírgula. Lá se vai o vocativo. Oi, Sami. Oi, Sami, certo? Depois do vocativo, eu vou ter o quê? O meu texto, propriamente dito. O que eu vou querer passar para o meu destinatário. Como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudade do Brasil. Aqui está tudo bem. A família de Rameses é muito legal e recebeu com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida, pois não falo nenhuma palavra em árabe, a língua que se fala aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada de islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado muito engraçado, que se chama Cipibed. Eu não entendo nada. Só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você, no que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abraço, Rita. Então, quando eu digo abraço, né? Aqui um abraço, eu estou fazendo a despedida. E quando eu coloco Rita, observem que é só o primeiro nome, certo? Aqui é a assinatura. Então, esse é um exemplo, pessoal, um exemplo bem característico de uma carta pessoal. Agora nós vamos para o livro de vocês, na página 96. Página 96. Página 96. Página 96. Página 96. Vamos lá? Página 96. Nesse capítulo, você vai ler uma carta pessoal, ter algumas informações importantes sobre a história da comunicação e conhecer a origem das cartas dos Correios.
Breve história da comunicação. A comunicação sempre foi uma necessidade do ser humano. Na pré-história, por exemplo, os homens desenhavam nas paredes das cavernas cenas de seu cotidiano. E foi assim até que de alguns povos desenvolvessem a escrita muito tempo depois. Os sumérios escreviam em placas de argila e os egípcios em um tipo de papel chamado papiro, mesmo nome da planta de que era feito. Os romanos em grandes placas de pedras expostas em praças públicas. Da cidade grega de Pérgamo veio o pergaminho, que mais tarde teve suas folhas retangulares dobradas, cortadas e encadernadas com capa de madeira fininha em formato de livro. Cerca de 2.300 anos atrás, surgiu na China o papel como conhecemos hoje. No século VIII, uma imperatriz japonesa mandou reproduzir com a técnica da xilogravura um texto budista chinês para distribuir aos seguidores em seu país, 1 milhão de cópias. Muito tempo depois, o alemão Johannes Gutenberg, de 1398 a 1468, inventou os tipos móveis e a prensa para produzir livros, jornais e revistas em grande quantidade. Nascia assim a imprensa. Hoje, temos várias formas de nos comunicar e as inovações tecnológicas estão cada vez mais presentes. Fotografia, cinema, rádio, televisão, telefone, computadores e celulares. Na página 97. Durante muito tempo, a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas. Explique com que objetivo uma carta é escrita? Com o objetivo de comunicar algo a alguém. Com o objetivo de comunicar algo a alguém. Certo? Então, qual é o objetivo da gente escrever uma carta? Comunicar algo a alguém. Atualmente, o envio de cartas não é mais tão comum. Em sua opinião, o que provocou a diminuição na frequência do envio das cartas? Pessoal, olha, a gente já bateu tanto nesse assunto lá nos slides que a gente viu, né? Então, o que foi que diminuiu a frequência do envio das cartas? A internet, né? A internet e, mais recentemente, o envio de mensagens por meio de telefones celulares. Então, a internet e o envio de mensagens por meio de telefones celulares. Para você, por que mesmo não sendo tão comuns hoje em dia, as cartas ainda são importantes? A gente já explicou também lá nos nossos slides, né? Por que as cartas, não sendo tão comuns hoje em dia, elas ainda são tão importantes? Pessoal, olha, porque elas serviram de base para todo o tipo de comunicação virtual que a gente tem hoje, certo? Elas serviram de base para toda a comunicação virtual que a gente tem hoje. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo de uma carta pessoal. Vamos fazer a leitura? E aí, Arthur, beleza? Tudo tranquilo aí em Manaus? Como é morar tão longe do Paraná? Porque aqui tá tudo beleza. Em casa não mudou muita coisa desde que você foi embora. Tô querendo saber como é a vida aí. Já fez amizades? E a escola? É parecida com a nossa? O que tem de diferente? Você já tem um time de futebol para jogar aí também? O nosso time tá sentindo sua falta, hein? Na verdade, todos na escola estão sentindo. Com a sua saída, nosso time está tendo que improvisar. E o pior é que não está dando muito certo. Lembra do Caio? Então, ele agora acha que é o craque do time e o dono da bola. Fica querendo mandar em todo mundo, todo nervosinho. Para mim, jogar nesse time está perdendo a graça. Tô quase mudando de time e indo jogar para a equipe rival. Mas eu troquei uma ideia com o Lucas, aquele baixinho, não o japonês, e vamos falar com o time
para tentar resolver isso. Só não sabemos como. Se você tiver alguma sugestão de como ajudar, meu pai disse que vai me dar um dinheiro de aniversário semana que vem. Tô felizão. Essa grana vai chegar na hora certa, porque mês que vem vai ter a festa junina do colégio e eu preciso de dinheiro para curtir. Estão comentando que vai ter até touro mecânico. Coisa bem maneira mesmo. Tô a fim de chamar a Lu para ir comigo. Lembra dela, né? Aquela de aparelho nos dentes que sempre estava vendo nossos jogos. Vê se não enrola para mandar notícias. Tô enviando uma foto do nosso último jogo. A gente perdeu, mas tá todo mundo animadão na foto. Um abração, cara. Miguel, Curitiba, 17/5/2017. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o gênero carta, né? Ele tem aquela estrutura, né, que é a estrutura correta. Mas existem algumas pessoas que, ao escreverem as cartas, não vão utilizar a estrutura de uma maneira, não vão seguir, né, a rigor, aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que é do cabeçalho, né, o vocativo, o desenvolvimento, a despedida e a assinatura. Percebam nesse exemplo que vocês acabaram de ler, no livro de vocês, que ao invés de colocar o local e a data na primeira linha, na parte superior, o autor, né, colocou lá embaixo, na última linha, após a assinatura do nome dele. Ok? Próxima página, 98. Página 98. Vocês vão fazer a questão 1 e a questão 2, certo? Aqui tem esse balãozinho, mas vocês vão colocar a resposta abaixo dessas questões. Eu quero que vocês façam de lápis, tá? A gente não vai responder só oralmente. A gente vai responder de lápis. Lápis, a resposta no livro de vocês, tá bom? Sobre a carta lida na página 97, responda às seguintes questões. Com que intenção ela foi escrita? Com que intenção ela foi escrita? Com a intenção de mandar e pedir notícias por escrito a alguém que está distante. Com a intenção de mandar e pedir notícias por escrito a alguém que está distante. Com a intenção de mandar e pedir notícias por escrito a alguém que está distante. Letra B. Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? Há uma relação de amizade. Há uma relação de amizade. Há uma relação de amizade. Há uma relação de amizade.
Letra B. Não. Segunda questão. A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Explique. Um assunto pessoal, visto que a carta pessoal trata de assuntos pessoais. Assunto pessoal, pois é uma mensagem trocada entre amigos. Assunto pessoal, pois é uma mensagem trocada entre amigos. Terceira, a carta pessoal costuma ser escrita para alguém que está longe. De onde a carta foi lida? De onde a carta lida foi escrita? E para onde ela foi enviada? Vocês vão responder a questão A e a questão B. Questão A e questão B. Questão A e questão B. Questão A e questão B somente.
Então, terceira questão. A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Explique. Terceira, a carta pessoal costuma ser escrita por alguém que está longe. De onde a carta lida foi escrita? A carta lida foi escrita em Curitiba, região sul do país, e enviada para Manaus, região norte. Foi escrita na região sul do país e enviada para Manaus, região norte. A carta foi escrita em Curitiba, na região sul do país, e enviada para Manaus, região norte. Região norte. Letra B. Arthur estava em qual cidade? E Miguel? Como você identificou isso? Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. É possível identificar que Miguel está em Curitiba, pois ele assinou a carta, incluindo o local, e no corpo da carta ele pergunta para o Arthur como está sendo morar na cidade de Manaus. Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. É possível identificar que Miguel está em Curitiba, pois ele assinou a carta, incluindo o local, e no corpo da carta ele pergunta para Arthur como está sendo morar na cidade de Manaus. Quarta questão. Por que Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia? Porque Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia. Façam essa questão agora. Porque o Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia. Porque o Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia. A resposta, pessoal. Para compartilhar as novidades com o amigo que se mudou para longe e assim estabeleceu uma comunicação. Para compartilhar as novidades com o amigo que se mudou para longe e assim estabeleceu, manter a comunicação. Para compartilhar as novidades com o amigo que se mudou para longe e assim estabelecer ou quem queira manter ou fazer a comunicação. Novamente. Para compartilhar as novidades com o amigo que se mudou para longe e assim estabelecer a comunicação. Para compartilhar as novidades com o amigo que se mudou para longe e assim estabelecer a comunicação. Então, eles não ficaram falando muito sobre o jogo da escola, que ele iria sair e aquela coisa toda, a moça que ele ia chamar para ir para a festa com ele. Então, foi um assunto muito íntimo, muito pessoal, que um amigo estava querendo tratar com o outro, certo? Pessoal, essa quinta questão vocês não vão fazer, tá bom?
a quinta questão, vocês não vão fazer. E em casa, para a gente fazer a correção na nossa próxima aula, vocês vão fazer a página 99 até a página 103. Página 99 até a página 103. Mas detalhe, certo? Vocês não vão fazer a questão 9, tá bom? Não vão fazer a questão 9. Vão fazer da página 99 até a 103, mas não vão fazer a questão 9. A 9 vocês não vão fazer, tá bom? Então, repetindo, vocês vão fazer a questão, a página toda a atividade explorando a carta pessoal, que é da página 99 até a página 103, mas não vão fazer a questão 9, porque essa questão 9 aqui nós vamos fazer ela em outra oportunidade, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje nós estudamos a carta pessoal. Nós vimos que a carta pessoal, ela tem uma característica, né, de mensagem pessoal, intimista, confidencial, onde ela é escrita, né, por pessoas que têm um certo nível de intimidade, certo? Ela tem uma estrutura básica, né? Só que muitas vezes algumas pessoas não seguem essa estrutura, que é o quê? É o local e a data, onde você vai escrever lá na primeira linha. Depois você vai escrever a saudação, né? Que é o vocativo. Depois, o desenvolvimento, que é a mensagem propriamente dita que vocês vão fazer. A despedida, né? Pode ser um abraço, com carinho, depende da sua imaginação, né? Que a gente chama também de fechamento. E a assinatura, onde você vai assinar somente o seu primeiro nome, certo? A gente já percebeu também que as cartas pessoais hoje, elas não são tão usadas quanto antigamente. Por quê? Porque elas foram, de certo modo, sendo substituídas pelo e-mail e pelas mensagens, né, das redes sociais. Mas nem isso vai tornar ela menos importante, porque ela foi e continua sendo uma base para todas as outras correspondências, tá bom? Então, para casa, página 99 até a página 103, sem que vocês façam a questão 9, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a cada um de nós.